Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, uma véspera de uma lua minguante em Câncer. Então, tudo aí para a gente falar sobre a infância, né? Afinal de contas, lua minguante em Câncer é a lua minguante relativa tanto à criança, né, o recém-nascido, como também quem cuida da criança, né, que é a mãe. E a gente não pode deixar de perceber, de falar, né, que essa lua minguante ela faz conjunção com Júpiter. Então aumenta esse potencial, né, do cuidar, do proteger, né, do alimentar, né, do signo de Câncer. A gente tem que lembrar também que a lua minguante é uma quadratura, né, de Sol com Lua. Então também é uma quadratura de Sol com Júpiter, né? Então isso de certa forma aumenta, né, esses dois potenciais, o potencial de Câncer e o potencial de Libra. E os potenciais eles são muito relativos, né? Porque enquanto o Câncer vai cuidar e proteger, né, através do cuidado, através das ações, né, alimentar, cuidar, orientar, né, tudo isso está relacionado a essa lua em Câncer. O Sol em Libra vai falar sobre como agir, como conduzir, como se comunicar, né, com os outros, né, ali o viés de Libra está voltado para o outro, né? Então é saber fazer a pergunta correta, né? O que você precisa, o que eu posso fazer, né? Para a gente chegar num acordo, para a gente negociar. Então existem esses dois, embora seja uma quadratura, né? Eu acho que a comunicação aqui acontece através desse olhar, né, de dedicação ao outro, né? Tanto o olhar maternal canceriano como o olhar apaziguador, negociador de Libra. E é por isso que eu comecei o vídeo falando, né, do dia da Nossa Senhora de Aparecida, né? Então, Nossa Senhora de Aparecida, assim como Nossa Senhora de Fátima, né, todas as expressões, né, da Mãe Divina, de certa forma trazem essa ideia do desse potencial, né, arquétipo feminino na sua oitava superior. A gente tem a Lua, né, como a, a base, né, a tônica mais baixa. Então a gente já sabe, né, a Lua tem as quatro fases, um ciclo de 28 dias em torno da Terra, que dão as quatro fases da Lua. É um pouco mais de volatilidade, né, de flexibilidade também, né, mais inconstância, né, do que constância. Depois a gente tem um outro arquétipo um outro arquétipo feminino que é a Vênus, né, que vai falar do feminino, que se coloca, né, através das expressões do belo, das expressões do amor, né? A gente pode falar, né, a Lua como expressão do amor, mas também a gente pode falar a Vênus como expressão do amor, né? E aí a gente vai falar que a Vênus tem um ciclo de 9 meses em torno do Sol, né? Assim como, né, a gestação, né, um ciclo de 9 meses. E na sua oitava, então, subindo, né, uma oitava superior a Vênus é o planeta Netuno, né? A ideia do amor universal, do, do assim, da ideação, né? Do mundo perfeito, das coisas elevadas, né? Tudo isso tem a ver com essas variações do feminino dentro daquilo que a gente conhece, né?
E dentro dessas variações, toda a expressão da Mãe Divina, né, tá ligado com essa ideia de Netuno. Mas, né, o que se fortifica nessa lua minguante são as expressões mais, né, mais baixas, que é a Lua e a Vênus. A Lua porque está no signo que rege, né, a Lua rege o signo de Câncer, vai fazer uma conjunção com Júpiter, né, então vai aumentar, né, sobrevalorizar esses valores. E a Vênus porque como o Sol está, né, no signo de Libra, de hoje para amanhã a Vênus entra em Libra, né? Então a Vênus também forte aí, assim, aumentando, né, e demonstrando esse arquétipo aí, nesses arquétipos com todos os seus potenciais, né? E a gente tem ali do outro lado, a gente tem ali Mercúrio e Marte em Escorpião, com estratégias, talvez com uma visão mais apurada, né, sobre o conflito, sobre a guerra. Mas para equilibrar isso, essa semana aí de lua minguante, a gente tem esse potencial, né, um pouco mais forte dos aspectos, né, do feminino. É importante observar que tanto a Vênus vai estar forte como a Lua vai estar forte, né? Então, como eu disse, uma expressão todas essas variações do feminino. E aí eu só queria, né, esse dia, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, para mim é importante contar uma curiosidade aqui para vocês, né? Eu nasci, meu ascendente é Leão, né? E eu nasci com Saturno em conjunção com ascendente. Astrologicamente, todo Saturno, né? Todo nascimento que tem esse Saturno, né? Ali nessa posição no ascendente, é um nascimento complicado, né? É como se o indivíduo tivesse que abruptamente entender que o mundo tem regras, né, mais cristalizadas, e ele vai ter que conviver com isso, né? Então, minha mãe, aproveitando aqui toda essa vibe aqui, vou contar uma história ligada com a mãe, né? De, a mãe física, né? E a mãe, vamos dizer assim, divina, né? Espiritual. Então, a minha mãe, por intuição, ela disse: "Olha, eu preciso ter meu filho, é meu primeiro filho, vou ter um filho na melhor maternidade de São Paulo", né? Minha mãe trabalhava no hospital, ela era contadora do hospital, e aí ela programou para me ter numa maternidade chamada Maternidade de São Paulo, né? Que ficava ali no centro de São Paulo, ali, aquela área da Vila Paulista. E no dia no dia e hora que eu nasci, caiu uma chuva torrencial, e acabou a luz ali, né, no hospital, no bairro. E aí o médico achou que eu tinha tido uma convulsão, ou que eu tinha tido um engasgo, e me colocou, né, numa incubadora. Como eu disse, né, Saturno do ascendente, né, primeiros contatos com a vida, né, com a dificuldade, né, encarando aí o quanto a vida, né, terrena é difícil. E aí eu fiquei ali entre 1, 2 semanas na incubadora, fiquei bastante debilitado, porque fiquei deitado ali, né, o tempo todo sem mudar de posição, assim, as costas com feridas, tudo mais. E ali numa discussão com o médico, a minha mãe e meu pai me tiraram dali, né, e me levaram. Então eu saí numa condição de saúde, assim, bem precária. Até conto essa história para as pessoas acham, elas dão risada, né, mas assim, a primeira vez que eu parei de chorar foi quando me deram uma mamadeira com, né, farinha láctea, né, eu me tentaram
Então eu tomei todos os leites ali da época, né, Nestogênio, né, e nada me fazia parar de chorar, até que eu tomei ali uma mamadeira de farinha láctea. E aí eu parei de chorar, né? Então foi ali um momento difícil, como eu falei para vocês, né? Todo todo nascimento aí, todo ascendente que tem conjunção com Saturno provavelmente tem um nascimento difícil. É, e aí por que eu trago essa história para vocês, né? Para vocês verem porque ela tá totalmente correlacionada com essas ideias, né? Do cuidar, né? Do negociar, né? Ali, né? Como foi difícil negociar, a minha mãe negociar minha saída do hospital. O médico não queria deixar que eu saísse do hospital. É, chegou a dizer, né? Ali no calor da discussão que eu não ia durar um dia, né? Então depois minha mãe, né, minha mãe fez uma promessa ali para Nossa Senhora da Aparecida e eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então tudo isso tem a ver com esses arquétipos aí de Câncer e Libra, né? E eu acho que não é uma lua onde a gente pode esperar grandes, né, mudanças, grandes situações, grandes começos, né? É uma lua minguante, mas a gente pode notar, né, de que forma esses valores são importantes na nossa vida, de que forma eles transformam a nossa vida, né? Como Câncer é o signo do recém-nascido, né, da criança que precisa de cuidados, mas também é o signo da mãe, né? E a gente tem aí a lua forte, né? Porque a lua rege o signo de Câncer e a lua ainda fazendo uma conjunção com Júpiter, que é um grande benéfico, né? Que é o que fica exaltado em Câncer, né? Então esses valores eles ficam bastante evidentes, né? Então eu espero que vocês percebam isso na vida de vocês, né? Em que momento da vida vocês estavam vulneráveis, em que momento da vida talvez você tenha precisado do outro, você tenha precisado de ajuda, em que momento você precisou oferecer a sua ajuda, né? E em que momento você precisou se dedicar ao outro, né? Do lado de Libra, né, também esse final de semana, acho que entre hoje e amanhã, a Vênus, que está em Virgem, passa para Libra, então fica também forte. Então, esses dois arquétipos, né, como eu falei no começo do vídeo, o feminino da Lua, o feminino de Vênus, ambos muito fortes, né, trazendo essa possibilidade do amor, né, o amor de Câncer, que é a dedicação do cuidar através, né, do proteger, acolher, alimentar, né, e do Libra, que é o você ter aquele traquejo, aquela habilidade de se comunicar e de tirar, né, através da comunicação, aquela necessidade do outro, né. Então essas coisas estão muito fortes. Como eu disse, é uma lua minguante, serve mais para que a gente reflita, né, e enxergue essas possibilidades na gente, mas prepara, né, para a lua nova lá, dia 21 de outubro, né, uma lua nova em Libra, né, mas também fazendo essa quadratura com Júpiter, ou seja, os assuntos estarão, né, aí e serão os mesmos, né. E aí a gente pode entender esses assuntos de uma forma mais, ou seja, começa um novo processo, né? A gente vai ter que lidar com esses assuntos, né? Criando algo, né? Agora a gente está analisando, está refletindo, está talvez sentindo a necessidade, né? Mas lá na lua nova de Libra, a gente vai poder criar alguma coisa com essa sensação que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que é isso, né? Alguma coisa para se tomar cuidado é com as nossas carências emocionais, né? E com as nossas, assim, os nossos desequilíbrios emocionais, porque essa lua encostando em Júpiter, Júpiter aumenta tudo que toca, né? Então
essa carência, né, esse desequilíbrio emocional pode ficar muito exacerbado, né? E também, né, aproveitar para esquecer o medo, né? Câncer, né, por essa vulnerabilidade, né, muitas vezes emocional, também tem uma tendência a se autoproteger demais, né? Tem muito medo, muito receio de se colocar no mundo, né? Porque se colocar no mundo é leão, né? Então, câncer quer se autoproteger, quer se colocar, né? Se ter aquela carapaça, que é aquela proteção, aquela pedra que o caranguejo corre e se esconde, né? Então, isso pode ficar muito, para quem tem essa tendência, isso pode ficar muito exacerbado, mais uma vez, conjunção conjunta, mas espero que vocês consigam levar mais por esse viés, né, da dedicação né, em cuidar e cuidar de si, cuidar do outro, que eu acho que é bem mais positivo. Então é isso aí, hoje o vídeo foi bastante difícil de fazer, o aplicativo que eu uso deu pau no áudio, tive que fazer por um aplicativo aqui que só faz vídeos de 10 minutos, tive que fazer 2, 3 vezes o vídeo, mas acho que valeu a pena. Então, se você quer fazer uma pastoral, me manda uma mensagem. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Uma boa semana, uma boa lua minguante em Câncer. Um abraço, tchau.